Sexta-feira, 1º de setembro, começamos o mês, mas começamos numa sexta com payroll, movimento bem volátil, né? De hoje as notícias saíram. Os dados que saíram pode ser que deixe ali um pouco mais animado o mercado, porque isso dá uma freada lá no Jerome Powell com as taxas de juros, né? Mas a gente vai acompanhar. Pessoal, se está chegando agora pela primeira vez, segue o canal, curte esse vídeo, faça um comentário para que o YouTube consiga entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de acompanhar as oscilações, o movimento do mercado através dos gráficos, através da análise técnica, tá bom? Então a gente aqui diariamente faz o acompanhamento. Hoje na sexta-feira estamos fazendo esse vídeo de fechamento após os dados de payroll e após o mercado também já dar aquela movimentada após a notícia. Então, euro, né, a gente sempre olha euro, USD, JPY, iene, GBP, USD, libra esterlina e também o DXY nessa análise. Fazemos alguns comentários e algumas considerações, pontuações nesse gráfico e vamos acompanhando, tá? Euro no semanal, então a gente está fechando essa semana. Olha que semana, né, que foi e voltou. Então a gente viu ele tá dentro desse range laranja que eu deixei marcado, ele chegar a perder ali, voltar e devolver tudo, né? Foi uma semana de grandes movimentações. E a gente chegou também a analisar no diário, né? Isso também é um acompanhamento que a gente faz direto, o motivo disso está ocorrendo. E olha que interessante, né? E agora é um ponto chave aqui, né? Porque a média de 50 já está fora da LTA, e já perdeu, já está construindo outra história a partir daqui. Essa região laranja que nós deixamos marcado, realmente o suporte dessa região estava fazendo junto à média de 200, então ele bateu, voltou, né? Chegou lá na resistência desse range e mostrou bem defendido, e agora com a notícia de hoje acabou dando continuidade no movimento de ontem, tá? Então ontem mesmo já começou a queda, hoje confirmando, e agora está batendo aqui nas mínimas dos últimos dias. Então a grande pergunta do euro nesse momento é se ele conseguir romper essa região aqui agora, o próximo alvo dele se torna, né, essa região aqui ficou muito torto, né, o desenho, ó, vou fazer isso aqui, ó, se torna essa região que vai repetir o mesmo processo da média de 200, vai ser uma região de defesa, mas vai ter a média de 400 ali, e a média de 400 é bem mais rígida que a média de 200, tá? Então a gente vai assistir, pode ser que ele busque ali, então a gente está fazendo essa marcação, esse acompanhamento, e no passo a passo que ele vai entregando esses movimentos de preço, a gente vai acompanhando e ver se isso de fato vai acontecer. Tá no H1, né, no gráfico de 1 hora, olhando aqui, fazendo essa análise, a gente percebe que o euro, ele fez esse noticiário aqui do payroll, onde que ele subiu, foi até a média de 400 e devolveu tudo. Então já tem um tempo que o mercado está aí nessa movimentação, né? Agora ele está fazendo esse fundo aqui já dessa região anterior, que a gente busca aqui, ó, desse fundo duplo aqui atrás. Deixa eu ver, acho que minha câmera vai atrapalhar aqui quem está vendo, ó. Então aqui você vê que ele já tem uma regiãozinha, né? Vou colocar assim porque não é uma região, uma coisa tão rígida, né? Vou colocar mais ou menos isso daqui. Então veja que é uma região de suporte, uma região que já teve grandes defesas e a partir dali gerou grandes movimentações, né? Então a gente já assistiu aqui o preço do euro bater 1,07,500 e ali em pouco tempo depois se tornar 1,09 e voltar para essa região de novo, né? Então olha para você ver que está um movimento bem forte. A gente vai seguir acompanhando isso daqui. Nesse momento ele está fazendo uma exaustão porque está muito longe da média, obviamente. Então não existe esse movimento que não pare, né? Um movimento infinito. Mas ele está bem longe das 50 e pode ser que agora ele dê uma estacionada nisso daí ou até mesmo faça uma pequena correção, tá bom? Vamos já aproveitar e pular para o iene, o USD-JPY. Continua preso nos dois ranges, né? Eu juro para vocês que eu achei que hoje ele poderia perder tudo porque ele tinha feito esse trabalho na madrugada de ficar abaixo da média de 400 no H1. Perdão, vamos voltar lá no semanal, né? Para a gente não perder, porque eu fiquei até ansioso em falar isso daqui.
Mas olha que semana, né? Que chegou a dar mínima, chegou a dar máxima e continua dentro do range. Então ele vai fechar essa semana dentro do range a mesma coisa, não mudou nada esse range que a gente está marcado aqui, o 1 e 2, né? Então quando eu trago aqui um movimento, a gente dá um zoom aqui num contexto maior, o porquê que esse range está marcado é por causa dessa marcação laranja que eu fiz aqui. Então esse range está marcado e o preço está preso ali nesse momento, muito longe das 50, por isso que ele encontra uma dificuldade de subida, né? Para buscar ali, quem sabe, o topo histórico novamente. E isso no semanal. Agora, quando eu olho isso para o diário, né, a gente vê essa tentativa de rompimento, fez uma mínima aqui no 144, buscou o 147, 330, chegou aqui de novo hoje no 144, aqui 450, 500 mais ou menos, e voltou tudo. Tá? Então, no horário após payroll, após os dados de payroll, ele perdeu bastante, mas já devolveu tudo e está trabalhando aqui na região dos 146,100 nesse momento, tá? Ainda dentro dos ranges, né? Esses dois ranges que a gente marcou, ele não saiu, grande exaustão aqui dentro. Veja aí, né? Aqui. Então, esses dois ranges aqui, eu acreditei de fato que eu já poderia dar continuidade, porque quando ele perde aqui na notícia e faz essa correção, eu fiquei com a seguinte expectativa, que se ele ficasse entre as médias aqui e voltasse, essa região teria segurado, né, ele teria uma pressão e não conseguiria, os compradores não teriam esse impulso para subir. Tá? No entanto, não foi isso que aconteceu, ele rompeu as médias grandes, mas eu sempre acredito na confirmação, e aí o ponto de interrogação que eu tenho agora, né, nesse micro movimento do iene é o seguinte: se ele rompeu as médias grandes, 200 e 400, e voltar nelas para confirmar a subida, aí ele vai fazer suporte ali na região. Então ele vai fazer suporte na região das médias. Se ele fizer e continuar subindo, rompendo o topo anterior, maravilha. É a tendência clara de que ele vai buscar novos preços mais altos no gráfico ali de 146, 147, até mesmo 148. No entanto, se ele voltar a perder esse movimento aí e ficar abaixo da média de 400, pode ser que na semana que vem ele continue, né, trabalhando de pouquinho em pouquinho, vai perdendo e vai se arrefecendo ali diante do mercado, que a situação deles não está boa. Tá? Eu sempre falo e repito isso daqui, o iene sendo praticado a 146, 147 é a mesma coisa para nós, o dólar está 6,50, 6,80, 7 reais. Tá bom? Então para eles está bem complicado também. E eles precisam fazer algo para estar alterando isso daí. Por isso que eu sempre estou vendo preços altos, aí eles vão caindo devagar, né? E aí diante de notícias as volatilidades estão altíssimas, depois ele volta, dá uma acalmada de novo, então vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar esse ponto de interrogação, porque o ponto de interrogação se refere vou até colocar uma setinha aqui, ó, a questão do suporte, se ele vai fazer suporte ali para continuar saindo ou se vai perder, né? Devido ao movimento ser muito rápido, para cima, muito alto. Isso geralmente costuma fazer uma devolução. Vamos lá de GIBA, GBP, USD, lá no semanal. Mudou nada, né? A gente até não consegue ver direito aqui no semanal, mas era a perda do canal, junto desse range aí, ele acabou perdendo o range e confirmando. Ele entrou para dentro do range todinho na semana e quinta e sexta já devolveu tudo. Vamos trazer aqui no diário para ficar até melhor de interpretar. Então olha isso, olha o zigue-zague que ele fez dentro desse range nessa semana, né? Você puxa aqui 6 velas aqui, porque começou no domingo, você puxando 6 velas aí, você fala, caramba, né? Como movimentou. E quinta e sexta devolveu todo o trabalho da semana. Isso que foi o ocorrido. Igual a situação do euro, o GIBA também, se ele perder aqui, nessa regiãozinha aqui, o próximo destino dele é a média de 200. Tá? E o próximo destino dele é a média de 200 aqui embaixo. A gente só precisa assistir se isso vai acontecer, porque também ele, como está bem preso aí e ficou durante todo esse tempo, para ele continuar aqui esperando essas médias se fecharem, né, não é difícil de acontecer. Mas a gente vai ficar acompanhando também as próximas notícias, tá de olho nos treasures, tá de olho no DXY, tá, e no mercado americano e no BCE também,
porque isso vai fazendo preço, isso vai contando essa história no processo. E aí a gente toma as melhores decisões baseadas no que a gente está vendo no gráfico, mas também acompanhando o que está acontecendo internacionalmente. Legal? Vamos ver no H1, o GIBA no H1, para ver que a gente consegue ver as movimentações um pouco maiores. Eu vou precisar aumentar o range aqui, né? Porque o que acontece? Ele está muito longe da média de 50. Eu vou deixar aqui uma linhazinha aqui marcada, ó. Tá vendo que ele fez um fundo aqui nessa linha amarela? E como ele caiu muito rápido e está muito longe das médias, é normal ele parar por aqui ou até mesmo fazer uma correção até essa região de suporte aqui, que para ele vai ser uma nova resistência. Então, resta a gente ver o que pode ser feito aqui, mas nesse momento eu não pensaria numa venda, tá? Para quem gosta de operar contra as médias, é uma oportunidade de entrada. Legal? Vamos ver o que vai rolar aqui dentro desse movimento. Aqui, deixa eu ver, eu vou ter que corrigir esse rangezinho agora, porque se ele voltar, vou puxar um pouco para cá, tá? Para ficar assim, a gente já deixa marcado durante a semana, a gente vê da semana que vem, vamos ver o que vai rolar com o preço do GIBA, tá bom? Vamos chegar o olho ali no DXY, né? O bichão do dia, né? No semanal. Semanal ele defendeu bem, ficou muito técnico a defesa dele, né? Ele estava num pullbackzinho interessante. E até falei no vídeo passado que ele estava aqui nessa sequência de topos mais baixos e ele rompe e volta, né? E aí o ponto de interrogação, a pergunta seria o seguinte: em cima ele tem uma média de 50 que para romper não está fácil porque ela está descendente, e no entanto ele está rompendo essa região que ele não estava conseguindo, que era uma sequência de topos mais baixos. Ele rompe essa linha, volta, faz a confirmação para subir, e agora ele tem na cabeça dele ali uma média de 50 no semanal. Não é fácil ele ultrapassar ali os 104.500, tá? Mas vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos para saber. E para isso, para a gente não ficar tão perdido, o que a gente faz? Dá uma olhadinha aqui no diário, olha para você ver no diário como que ficou legal o trabalho dele dentro das médias de 200 e 400, porque ele ainda está aí. Essa semana começou assim, então ele terminou semana passada tentando romper a 400, não conseguiu, voltou para dentro, e aí ele ficou preso, né, entre a 200 e a 400, que são médias fortes no diário, ele ficou preso ali. Enquanto isso a 50 está chegando, está fazendo o trabalho dela, vai chegar. No entanto, esse preço ele está fazendo essa briga entre 200 e 400 longe das 50. E a gente sabe que quando o movimento do preço fica muito longe das 50, ele tende a ficar fraco ou voltar, né? Que é aquilo que a gente comenta todo dia. Ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar, um dos dois. Então, como o preço agora do DXY no diário está trabalhando longe da média de 50, ele encontra duas barreiras, que é a média de 400 na resistência e a média de 200 no suporte. Isso faz com que o preço ficou preso a semana toda ali. E mesmo tendo agressividade, tendo notícias PMI, tendo vários PMIs, tendo declarações dos chairmans do Fed, europeu, Christine Lagarde teve pronunciamento, enfim, todo mundo mexendo, vem petróleo, vem questão guerra, vem tudo isso daí, mesmo assim ele não conseguiu romper. E o fato é, mesmo que aconteça grandes ocasiões externas de macroeconomia, é lindo de ver o tanto que se encaixa dentro do gráfico que a gente lê. Então, graficamente falando, igual o Didier Aguirre fala assim, no Graphics, eu estou vendo um preço preso entre as médias. O motivo dele estar preso entre as médias eu não sei. E aí quando eu vou ver externamente o que está acontecendo, e aí tem aquelas declarações, tem os indicadores que são resultados positivos e podem fazer com que o DXY caia, são resultados negativos que fazem o DXY subir, mas ele não consegue sair dali. E o fato dele não conseguir sair dali é porque ele está longe da média de 50, que é a linha guia que nós trabalhamos. É impressionante esse detalhe que a análise técnica consegue. Então, mesmo que a pessoa não tenha noção de macroeconomia, não tenha noção de indicadores, taxas de juros, mas se ele conseguir entender a interpretação de um gráfico, ele não fica no aperto. Ele não fica num aperto. Não é? Então, isso é bem legal de falar.
Vamos dar uma olhada no H1 e olha aí, né? Depois que o noticiário do payroll ele cai, perde aqui. Veja que no H1 ele já estava preso dentro do 200 e 400, tá? Que na hora do payroll foi essa vela aqui, ó, essa que tá cor pretinha aqui, que é o movimento cainte, né? O movimento de queda. Então, quando foi a notícia do payroll, ele despencou. Só que onde que ele bate? Na 400. Então, ele estava ali na 200, caiu, foi lá na 400, 400 junto com a 50, se segurou ali e subiu. Subiu. Né? Se esse gráfico aqui, se não fosse o DXY, se fosse qualquer ativo no mundo, ele estava ali, o que ele está falando para nós? Compra, né? Superação dessa linha média de 200 aqui é compra. Entendeu? Porque com a força que teve, não conseguiu romper a 400 e devolve tudo, é compra, né? E agora ele está tendo aquela exaustão do movimento, né? Bem interessante também. Legal? Então essa é o nosso contexto da semana, foi como fechou a semana, né? Nesse momento o DXY está sendo praticado a 0,50 de alta, tá? O euro 0,50 de queda, o GBP 0,60 de queda e o iene 0,39 de alta. Então ele está ali na alta também, ele faz muita paridade com esse controle do DXY, mas não está da mesma força. Não está da mesma força porque o iene sempre está numa situação bem complicada, né? Então todo mundo, o mercado em si, fica esperando essa intervenção do Ministério de Finanças do Japão em fazer uma intervenção no preço, né? Olha quanto que está igual o gráfico, mas não está ocorrendo, e mesmo assim o iene está se segurando ali a preços mais baixos, mesmo diante de tanta coisa acontecendo. A gente segue acompanhando, vamos ver o que dá para fazer, né? Nesse período. Eu sigo com uma venda aqui no 147, tá? Tem uma venda aqui no 147,300 mais ou menos, e mais uma outra aqui embaixo no 147,150, tá? Então aqui está um movimento bem interessante, ele ainda consegue, chegou a uma próxima região aqui, olha essa região, vou até deixar marcado, e voltando um pouco ao assunto do iene, aqui ó, vou pegar e fazer uma marcação aqui, né? Só nisso daqui, olha o tanto que ele respeitou, tá? Então meu ponto de interrogação é se ele voltar para dentro desse range aqui. Eu vou ligar meu alerta nesse sentido, se ele caso fizer isso, tá? Mas é porque é bacana, né, ficar analisando gráfico com o contexto do que está acontecendo. Maravilha, pessoal. Então, um bom final de semana. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai estar aqui de volta no dia 4 e fazendo novas análises, acompanhando o mercado. Domingo à noite a gente já vai estar de olho, mas a gente volta a se falar na próxima semana. E opere com cautela para operar sempre. Vamos para cima. Fica com Deus. Até mais.